Olá, hoje é o segundo vídeo do canal. Hoje estou a falar aqui com a Marlene Vinha, que é maquilhadora, entre muitas outras coisas. Mas estamos aqui no espaço que é o Pretty Exquisite, que é da Marlene e da Diana, que é a irmã. Tu fazes aqui o que é mais ou menos? Maquilhagem e tratamentos de rosto é o forte dos serviços que eu presto aqui, e a minha irmã faz a parte de style e consultoria de imagem. Portanto, são estes serviços que focamos mais aqui de trabalho. Pronto, hoje vamos falar de maquilhagem, e maquilhagem para os diversos tipos de imperfeições, borbulhas, vermelhidões, tudo aquilo que normalmente as pessoas, a maioria das pessoas pelo menos tem em alguma fase da vida. E assim do que tu vês, o que é que te pedem mais para corrigir? Ora bem, primeiro queria agradecer o convite da Marta para estarmos aqui a conversar sobre algo que nos é muito querido, não é? Que é a cosmética e a maquilhagem, e pronto, queria agradecer este bocadinho que vamos estar aqui a trocar umas ideias. Em relação àquilo que me pedem mais, pedem-me uma coisa que eu acho que é impossível a maquilhagem corrigir, que é tirar rugas. Portanto, o que me pedem mais é: menina, tire-me estas rugas com maquilhagem e pronto. E às vezes o trabalho da maquilhadora é um trabalho um pouco também lutar contra esses preconceitos, essas ideias que as pessoas têm que a maquilhagem consegue fazer certas e determinadas coisas. E como sabemos, as rugas têm mais a ver com o trabalho de skincare e de cosmética do que propriamente com maquilhagem. Inclusive, aplicar maquilhagem de forma incorreta ou inadequada pode inclusive acentuar a ideia de rugas ou não, e às vezes, por exemplo, imagina uma pele com rugas desidratada, se aplicares, por exemplo, uma base que seja matificante ou com um acabamento mais seco, não é? E já esteve muito na moda e as pessoas ainda têm muito essa mania das bases mate. Sim, há muita gente que me pede aquela pele mais mate, mais seca, mais quase opaca, mas na maioria das pessoas por acaso que me procuram, eu acho que percebem a minha filosofia de trabalhar a pele, que é uma pele bonita, mas natural e não camuflada. Obviamente que há muita gente que me pede e eu trabalho também nesse sentido, e quando pedem assim uma pele mais coberta, mais aperfeiçoada, não é? Quase ao ponto de se ficar irreal. Gosto muito de usar, por exemplo, as bases da Estée Lauder, as Double Wear. Tenho tido muito bons resultados em termos de longevidade da base, realmente aderir muito bem à pele, fixar vários tipos de pele, mas sobretudo as mistas oleosas. Nas secas, por acaso tive agora uma noiva que me pediu e eu tive cuidado de misturar umas gotinhas de óleo, porque senão aquilo ia ficar super seco, e há sempre essa preparação prévia da pele que é muito importante, porque era o que eu estava a dizer, não dá para apagar rugas com maquilhagem. E se não se usar, por exemplo, uma fórmula leve, hidratante e adequada, pode inclusive acentuar os vincos, as marcas, as linhas, que também há muita gente que tem esse receio e também não fica bem, de facto, usar uma base onde depois a pele fica muito seca, muito marcada, muito vincada. É o oposto, a base, na minha opinião, deve funcionar como uma segunda pele, portanto uma versão da pele, mas melhor, e não acentuar esses efeitos que lá está, que é as rugas. Mas passando assim para um patamar mais realista daquilo que me pedem para corrigir e que é possível corrigir, em segundo lugar estão as olheiras. Pronto, a olheira é, de facto, mesmo pessoas que quase não têm olheira e dizem: ai, as minhas olheiras, e eu tento... Eu acho que tenho um problema contrário, eu acho que tenho olheiras, mas convence-me que não tenho. Eu acho que às vezes é o melhor, é a pessoa ver pelo lado positivo, porque de facto a olheira também é uma zona muito concreta e muito específica do rosto, que normalmente, à qual as pessoas muitas vezes não dedicam atenção, nomeadamente pôr um creme ou cuidar, então qualquer produto inadequado vai acentuar ainda mais. Portanto, as linhas, aquela sensação de secura, o craquelado que muita gente fala, muitas vezes tem a ver com o facto dessa zona não estar, em termos cosméticos, tratada. Então não é a maquilhagem que vai fazer isso e vai acentuar. Portanto, as olheiras é assim a segunda coisa que mais me pedem. E em termos de olheira, portanto, a abordagem também depende um bocadinho do tipo de olheira e daquilo que eu pretendo para cada situação. Por exemplo, em mim eu ponho um corretor no dia-a-dia, uma coisa básica, às vezes nem ponho nada, e está em trabalho de uma perspectiva mais profissional. As pessoas querem perfeição e a perfeição consegue-se com produtos adequados. Quando tenho uma olheira muito ligeira, uma coisa que é só mesmo fazer uma correção muito leve, normalmente uso um corretor em creme, que são os meus favoritos, portanto uma versão cremosa, até porque mesmo em peles muitas vezes oleosas, essa zona costuma estar muitas vezes hidratada e qualquer corretor pode acentuar isso. E portanto uso sempre versões mais líquidas, mais fluídas, aplicado de forma fininha.
Uma coisa que me perguntam muitas vezes também, que pode ser também considerado, já estou a adiantar na conversa, um erro, que é usar o corretor 2 tons mais claros. Obviamente que isto hoje em dia, pronto, a maquilhagem está bastante democratizada e toda a gente sabe muito de maquilhagem. E portanto aquilo que eu estou aqui a partilhar é a minha perspectiva e a forma como eu trabalho. E a forma como eu trabalho é usar o corretor do tom da nossa pele. Portanto, o ser nem mais claro. Eventualmente, quando Sim. queremos usar o corretor numa vertente mais iluminadora, aí poderemos ir meio tom, um tom acima. Sim, mas é uma pessoa que tenha um olho muito cavado, por exemplo. Sim, mas por exemplo, nesse caso eu nunca aplico, por exemplo, o corretor claro na olheira toda. Aplica-se só na zona da covinha, que é para fazermos essa zona, parece que avançar, porque se puserem todo vai criar ali toda a zona. Exatamente. O que eu queria passar esta informação que acho que é importante é, se usar o corretor de tom mais claro e quiseres depois usá-lo, por exemplo, na zona das borbulhas, que é uma zona que já está fora da área de iluminação, nós sabemos que a área de iluminação são os pontos mais altos do rosto, ou queremos, por exemplo, desencovar, não é? Portanto, puxar um bocadinho à frente, como uma cova de olheiro, mas por exemplo, imagina que temos uma borbulhinha nesta zona do queixo. Se fores pôr um corretor mais claro aí, essa zona vai também realçar. Portanto, se a cliente disser, eu quero, só pode comprar um corretor, compra da cor da pele, que assim pode usar em todas as zonas do rosto. Se puder ter um ou dois ou até três, aí sim pode usar um do tom da pele nas zonas de camuflagem e nas zonas que quer iluminar usar um bocadinho mais claro, mas nunca ir assim à louco, na minha opinião, dos 2, 3 tons, a não ser que se queira assim uma coisa dramática e para fotografia. Na realidade isso vai ficar muito, sim. Maquilhagem de Instagram. Sim, por exemplo, aquela maquilhagem onde ninguém vai ver, a não ser por fotografia ou filmado, ao vivo, fica muito artificial. E portanto, já estou a avançar aqui, um dos erros que eu vejo é muitas vezes usarem isso e depois fica-se com aquela, não é, com aquela coisa tipo panda, não é? Aquela mancha ali que eu não gosto muito de ver, mas acredito que em alguns casos possa funcionar, não digo que não, mas a minha filosofia é essa. E o que eu estava a dizer há pouco, eu usava um corretor de um tom ou em olheira que realmente seja muito escura, onde preciso de uma correção um bocadinho mais concreta. Eu uso um pré-corretor, de forma a neutralizar essa escuridão, às vezes olheiras podem ser também com alguma mancha que se possa ter nessa zona ao redor dos olhos, e nesse caso vou sempre com um pré-corretor de tom mais pêssego, que pode ir de um laranja muito escuro, inclusive até se pode usar, por exemplo, o vermelho, ou um laranja mesmo muito profundo, se forem peles morenas. Estás a falar olheira arroxeada? Eu uso normalmente porque o pêssego, o laranja é uma cor universal que serve para iluminar. E então temos desde quase o branco, não é? Aquele laranja mesmo puro, quase pigmento, e consoante a olheira e a gravidade, não é? da olheira e o facto de ser muito escura, nesse caso pode ser mesmo assim um tom mesmo escuro, de forma a neutralizar aquele arroxeado, azulado primeiro, e depois por cima vou com um corretor muito levezinho do tom da pele para igualar a zona que foi corrigida com o laranja, não é? Só fica ali uma coisa estranha, para nivelar e trazer aquela zona que foi corrigida ao nível do resto do rosto. Portanto, essa é a minha abordagem, sempre com produtos muito fluidos, trabalhar muito bem, preparar muito bem a pele com hidratante, e depois com essa aplicação muito fininha, recorrendo muitas vezes à Beauty Blender, que é uma ferramenta essencial para se conseguir naturalidade, porque com umidade... Demorou tanto tempo a chegar, não é? Porque agora... Sim. Inclusive eu fui muito reticente à adoção da Beauty Blender, porque quando fiz o curso de maquilhagem usávamos as esponjas, eu achava aquilo horrível, porque não é higiênico, depois mesmo que se lava a esponja ficava feia, então descartei completamente, aprendi a trabalhar com aquilo no curso e depois nunca mais quis, recorrer sempre aos pincéis. E até que começou-se a falar muito na Beauty Blender, disse, bem, não serei a última pessoa a experimentar, também quero experimentar. E pronto, eu rendi-me completamente, neste momento tenho mais 12 esponjas, tenho as mini, tenho todas as cores, e realmente parece-me quando se quer boa cobertura, trabalhar por camadas fininhas e com a Beauty Blender, com um spray hidratante. E não como muito produto, eu não tenho nenhuma ainda. Eu por acaso não acho que... Não, eu não comprei por causa disso. Sim. Comprei um pincel, que deve ter feito pior ainda, comprei um pincel mega comprido, sim, que tipo eu ponho um produto e aquilo vai tudo para o fundo do pincel. Sim. Que agora que eu gosto daquele assim achatadinho, porque mas fica ali pelos marcados. Temos que combinar aí uma sessão.
Vou-te explicar. Eu normalmente o que faço até aplico um pincel para dar aquele efeito polido e depois a Beauty Blender Só para já isso, só para fazer o acabamento, sim. porque fica muito, 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 muito E agora bem. faço ponho aqui, ponho na cara. Sim, eu faço tipo uns pontinhos e depois com o pincel vou puxando, puxando, puxando. E depois a Beauty Blender com camadas de spray hidratante ou fixador intercalado, vou pondo, até se pode inclusive umedecer a própria Beauty Blender com um pouquinho desse produto. E dispensaria um pó, por exemplo? O facto de Na minha fixador? opinião, sim, eu acho que sim. Eu pó só uso mesmo assim de forma muito, muito minimalista, mesmo nas zonas que é absolutamente essencial, tipo zona T, um bocadinho debaixo dos olhos, mesmo quando o pincel já quase sem nada. Porque eu não sou de todo apreciadora de uma pele mate, em mim é muito raro, porque eu acho que uma pele bonita, uma pele jovem, uma pele bem tratada, tem o seu vício natural, que não é uma pele assim asfixiada com pó e super... Mas isso é a minha perspectiva, há muita gente que aprecia o tipo de coisas e quando são clientes nós adaptamos ao que ela pede e consegue também um acabamento bonito, é importante a pele realmente estar bem tratada. E mais erros? Mais erros, pronto, esse realmente de usar o corretor muito, muito claro, um tom muito diferente, eu acho que é o... corretor verde, a Sara do Makedown, tive uma aula de maquilhagem mais adaptada à farmácia com ela falou-me que o corretor verde não é bem a melhor cena, não, porque nós aprendemos, nós no curso aprendemos a teoria, não é? E eu tenho muito... gosto muito da parte da teoria das cores e de adaptar isso à maquilhagem, à execução da maquilhagem, porque faz sentido e explica porque é que muitas coisas funcionam melhor que outras. Que cor é que fica bem nos meus olhos? Porque é que o verde, e o verde tem essa explicação, o verde é a cor complementar do vermelho. Exatamente. E por cima colocado, quando colocas duas cores complementares lado a lado, elas potenciam uma à outra, portanto o verde fica mais verde, o vermelho fica mais vermelho. Isso acontece quando põe-se uma sombra nos olhos, mas colocado por cima neutraliza, por isso é quando se põe o corretor verde em cima de qualquer coisa vermelho, rosácea, porque neutraliza. Só que a minha experiência diz-me que para corrigir coisas no rosto, quanto menos coisas, melhor. É a minha opinião. Quanto menos produto, mas os produtos certos, melhor, porque vai-se empilhar e pôr coisas e coisas e coisas, e ao fim temos um corretor verde que normalmente tem uma espessura considerável, fica ali uma coisa, depois vais por cima por outra coisa para neutralizar aquilo e ao fim de contas já tens ali uma pasta gigante. Então, uma cor que eu descobri, eu não descobri nada, mas pela experiência cheguei à conclusão que funciona muito bem, são os tons quentes, os tons com amarelo. Então, por exemplo, em peles com rosácea, como é o caso da minha, usando bases com um subtom mais amarelo, mais quente, neutraliza igualmente o vermelho e não preciso de estar a pôr verde e depois cor da pele e mais não sei o que por cima. E funciona muito bem. Nas borbulhinhas, vou um bocadinho pela mesma lógica de usar um produto mais alaranjado para cobrir, para neutralizar e depois um cor da pele. A minha técnica está em usar um produto muito mais compacto e seco. E um dos que eu gosto muito é o da Laura Mercier, o Secret Camouflage, porque realmente ele é muito, muito seco e espesso. Então eu vou com um pincel muito, muito microscópio, muito certeiro, não é mesmo, para cobrir aquela borbulhinha, e vou só lá com esse produto. E ele, como é seco, numa borbulha que esteja, por exemplo, em formação, que ainda esteja com a pintinha amarela, que às vezes até pode ficar meio úmida, às vezes, ou com gordura. Como esse produto é bastante seco, ele adere muito bem à pele. E perguntar se não esfarelava a pele? Não. Nesse caso da borbulha? Neste caso, se a borbulha já estiver em fase seca ou que tiver com aquelas pelezinhas, na minha opinião, quanto menos, melhor. Porque muito hidratante. Sim. Depois ponho um protetor solar que é meio primer, mas que já é um bocado seco demais. E depois ponho a base, mas penso que tenho que pôr pouco, mas depois quero pôr mais e não posso. Não, mas uma coisa que muitas vezes as pessoas usam é, por exemplo, imagina que estás com imperfeições e normalmente o que as pessoas recorrem é vou usar uma base com imensa cobertura para tapar isto tudo. Mas se nós pensarmos numa pele que tenha algumas imperfeições, que tenhas 5% de um rosto inteiro de imperfeições, é isso, tu juntares tudo. Então a minha teoria teoria que eu aplico na prática é usar uma base muito fininha no rosto todo e depois só dá muito mais trabalho, mas fica muito mais natural. E então vai-se com o pincel e só nas zonas que precisas de correção
A correção mais dramática é que só corrige ali, porque se vais pôr no rosto todo fica tudo muito pesado. Então vais ali, pronto, isso que eu faço em trabalho às vezes dá muito trabalho mesmo, se tiveres, não é? 20, 30 manchinhas e borbulhinhas, que às vezes acontece, estás ali, olha, às vezes 20 minutos, borbulhinha a borbulhinha a tapar, mas quando é, como eu faço sobretudo noivas, é um trabalho que eu acho que tem um resultado espetacular, porque fica muito natural e cobre, apesar de que, pronto, borbulhas têm sempre... Volume é volume. Volume é volume e há sempre não é, um limite daquilo que se pode fazer. Em termos de manchas é mais fácil de corrigir. Tudo que seja tridimensional, tudo que seja depressões ou protuberâncias no rosto, isso vai-se notar sempre, e, principalmente com a incidência da luz em certos ângulos, por isso é que às vezes em filmagens não se vê nada, porque a luz está a bater de forma que beneficia, não é, a pessoa, mas realmente ao vivo basta a luz estar mais a pico ou mais cortante, nota-se tudo, mas pronto, se pelo menos conseguir neutralizar a cor, já não é mau. Já não é mau. Estavas a falar de pressões poros. Eu tenho a ideia que sim, os poros, muitas marcas... primer de silicone, consegues? É assim, eu às vezes explico às pessoas e há esses primers que funcionam para tapar o poro e eu faço sempre assim uma comparação quando estamos a fazer, por exemplo, uma casa e temos a parede e tens os tijolos, não é? Que será a pele. E entre os tijolos tens aquelas fissuras aqui. Então o que é que tu fazes? Pões um cimento para nivelar e eu normalmente comparo os primers... Mas isso aquilo incha um bocado a pele à volta e o poro acaba de contrair um bocadinho. Sim, mas há sempre um limite razoável daquilo que se consegue, não é? Porque eu muitas vezes tenho em poros minimamente pequenos consegue-se algum resultado, mas estou a falar sobretudo em depressões, por exemplo, em pessoas que tiveram acne severo e têm aquelas cicatrizes que ficam realmente com grandes depressões na pele e que, pronto, não é a maquilhagem que vai cobrir aquilo, nem um primer, porque às vezes são áreas de depressões muita base sim. E fica, eu noto isso. Sim, eu tenho aqui algumas clientes que inclusive fizeram peelings, que tiveram muito bom resultado, porque acaba por nivelar toda essa camada superficial da pele e conseguem reduzir um bocadinho essas depressões. E por isto também ouvi falar que há agora uns tratamentos que se fazem uns preenchimentos com ácido hialurónico e acho que preenchem esses, pronto, isto é um trabalho não de maquilhagem, mas de médica e de cosmética a outro nível, que não sei o que faço, mas que se calhar têm bons resultados, daí que é importante falarmos para gerir um pouco as expectativas, quando são noivas podem fazer esses tratamentos previamente e dar tempo para depois no dia a pele estar no seu melhor e conseguir corrigir com o limite que a maquilhagem consegue, não é? Dessas pequenas imperfeições. Manchas escuras, melasma, sim, é algo, sim, também é algo com que me deparo aqui no trabalho muitas vezes, inclusive eu pessoalmente também tenho bastantes manchas, mas consigo corrigir só com uma base, um pouquinho de corretor, mas de facto tem muitas clientes que, principalmente nesta altura, como eu faço muitos casamentos nesta altura, as pessoas aparecem aqui já com às vezes damos solares de anos, às vezes foram à praia a semana passada ou fizeram férias, então vêm com manchas enormes e depois cada caso é um caso. Em primeiro lugar, para conseguir corrigir bem as manchas, a pele tem que estar muito, em qualquer caso. Portanto, eu sou super apologista de que a melhor maquilhagem é a cosmética, é o cuidado que se tem com a pele, previamente. A maquilhagem depois só serve para aperfeiçoar. Acho que a luminosidade deve ser a própria pele, não estar a pôr ali iluminadores e coisas artificiais, mas claro que sai esses produtos nós depois podemos recorrer a eles, obviamente. Mas, portanto, quando eu vejo esses casos, portanto, num caso de uma noiva em que trabalhamos com alguma antecedência, eu peço-lhe muito para a pessoa realmente apostar numa boa rotina, e quando digo boa não tem que pôr 20 produtos, mas os certos, corretos e de forma regular e consistente, não é pôr hoje, depois põe para a semana, isso não funciona. E quando elas de facto seguem essa rotina, no dia eu chego e o trabalho, 80% do trabalho está feito. Ou seja, a mancha já diminuiu e vai receber muito melhor os produtos corretores, com uma pele que esteja desidratada, que esteja áspera, que esteja com textura, qualquer coisa que se vá pôr por cima vai-se notar imenso, vai ficar terrível. Se a pessoa então tiver esse cuidado de hidratar, tratar muito bem, pronto, enfim, depois cada caso eu aconselho consoante aquilo que a pessoa precisa. Então, depois, em termos de mancha, o que é que se faz? Se a pele estiver muito bem hidratada, muito bem cuidada,
a tarefa está muito facilitada, porque depois com 2 ou 3 pulos consegue-se neutralizar. E normalmente é um bocadinho como a olheira, vou com um pré-corretor, normalmente mais espesso, mais alaranjado, muito fininho na zona da mancha, depois por cima com a base já equilibra muito porque vai uniformizar, e depois se for preciso, porque às vezes há manchas realmente complicadas, com um corretor um bocadinho mais espesso só naquela zona para conseguir uma cobertura quase, digamos, 90%. Em fotografia não se nota, ao vivo, mas eu acho que isso dá alguma naturalidade, alguma imperfeição que a pessoa tem, isso também tem a sua piada, não é? Porque faz parte. Agora, claro, consegue-se melhorar. Mas o maior desafio que eu já tive nesse campo das manchas foi uma cliente que tinha imensas sardas, que é super bonito, e ela tinha uma mancha, aliás, aquilo já era mancha, porque as sardas, entretanto, foram crescendo, e ela tinha uma mancha gigante na testa. Mas nós queremos manter naturalidade. Então, como é que eu corrijo uma mancha, mas quero manter sardas? Então, fiz todo este trabalho que eu estava a explicar, o corretor, a base, o corretor da cor da pele em seguida, só que aquela zona ficou super perfeita e depois tinha sardas em todo lado. Então eu fui por cima e voltei a desenhar sardas por cima da mancha, para ir buscar, pronto, e na minha opinião ela também acho que ficou muito bem, porque lá está, tiramos aquela mancha que era quase um mapa, não é, que uma coisa assim enorme, e consegui salpicar lá 2 ou 3 sardas para ir buscar um bocadinho ao resto do rosto e não criar ali uma zona super diferente. Agora desenhar as sardas está muito na moda por causa da princesa do Sim, é uma coisa que dá só naturalidade. Sim, consegues descobrir as imperfeições, mas se já se sabe que aquela pessoa tem sardas, não se lhe vai tirar as sardas. Apesar de que há clientes que pedem, mas se a pessoa disser que gosta, a minha técnica é sempre usar um produto muito levezinho, que é isso que eu recomendo, da cor da pele e não da cor da sarda, porque já aconteceu ver essas situações. Realmente usar uma base muito escura, é um dos erros também que se vê muito, uma base muito escura. Para tentarem tapar as sardas com um produto sim, com a cor da sarda. Sim, já tive aqui um caso de uma cliente que veio fazer uma aula de automaquilhagem e vinha com esse pressuposto. Ela era super branquinha, não é? Normalmente as pessoas têm sardas, são, e uma base da clínica assim super mega escura, ficava tipo barro, ficava assim uma coisa estranhíssima. E a minha filosofia é, se a pessoa até nem tiver imperfeições, eu nem aplico base, hidratante, aperfeiçoou a pele com corretor aplicado de forma localizada e se não, uma base muito fluida, uma Face and Body, uma Aqua Blend, uma textura bastante aguada e líquida, e de forma a uniformizar, mas manter a beleza das chaves que eu acho que tem. Então, em termos de cosmética, eu acho que a cosmética sempre foi assim a tua maior paixão. Sim, desde sempre foi aquilo que eu dediquei mais atenção e que tenho mais. Eu sou capaz de sair de casa sem aplicar, fazer a minha rotina e saio imensas vezes sem maquilhagem. E a maquilhagem foi algo que eu descobri mais recentemente. E portanto, eu trouxe aqui. Até eu pedido alguns produtos que de qualquer forma eu também vou partilhar no blog, eu não guardo segredo de nada do que uso, partilho tudo para quem quiser saber. Tentei diversificar um pouco para não trazer sempre, não falar sempre no Fisiogel, porque de facto é que toda a gente me pergunta, eu falo no Fisiogel, mas de facto é um creme que me salvou literalmente a pele nos últimos anos. E tentei trazer assim um bocadinho de tudo que tenho usado e que tenho gostado, assim nas últimas semanas, meses. E trago aqui um produto que, pelos vistos, é um produto de culto, dizem eles, da farmácia francesa, que eu desconhecia, que se chama água de leite e tem assim uma textura de leite super fluida e que uso sobretudo como substituto da água micelar, porque a água micelar normalmente eu uso quase sempre de manhã para limpar a pele e desde que comprei este tenho usado, aliás ele já está quase a terminar e tem inclusive uma embalagem mais pequenina, também uso, tenho no kit de trabalho e é assim uma loção, uma coisa da água, leite, assim um híbrido. Tem assim um cheirinho super suave e gosto sobretudo por causa disso, que é muito suave como a água micelar também. Embebo um algodão e passo no rosto, cheira muito bem, parece tipo pó de talco, é assim super agradável. Inclusive li uma história, parece que o Karl Lagerfeld usa isto para tomar banho, que isto pode ser usado na água de banho. Tipo a versão dele da Cleópatra, não é? Pronto, um bocado, pronto. E eu gosto sobretudo porque acho super suave e a propósito dos algodões, que eu gostava de dizer, trago também, que é um produto que eu uso,
e ao qual comecei a ficar assim, porque isto é assim, nós chegamos a um nível de usar certas coisas e depois queremos sempre saber mais e descobrir mais e começamos a arranjar assim pretextos tipo algodões, não é? Mas para gastar dinheiro. Estes até não são caros, são baratos, são os algodões japoneses que eu compro no eBay, não é? No eBay, mas também acho que a Filinico Look Fantastic também já tem umas versões daquela marca, acho que é DHC, que também tem já cheguei a comprar. Sim. E é assim, pode ser quase ter um efeito placebo ou não, mas o certo é que como eu tenho rosácea, tento adotar sempre texturas muito suaves para não agredir a pele e não irritar aquela já irritada que chega. Os nossos algodões de supermercado tendem a ser esfoliantes propositadamente. Exatamente, aliás, eles têm um ar às vezes até assim rugoso. Mas o que não é rugoso também é um bocado Sim, às rugoso. vezes, e largam imensas fibras, imensas partículas, às vezes quando está a limpar, a desmaquilhar, a limpar os olhos, até fica assim um bocadinho com uns pelinhos. Pronto, e estes aqui são efetivamente assim uns algodões. Isto vem assim umas caixinhas, acho que traz 80, 100, depois há várias marcas. A primeira vez que eu vi nisto foi da Shiseido, entretanto arranjei assim umas marcas mais baratas. Sim, estes não são de todo. E tem um tamanho assim ideal, o que também me parece ótimo para reduzir para reduzir o desperdício daqueles algodões gigantes. E tem uma particularidade que eu também acho piada, que é de se poder enfiar os dedinhos assim. Portanto, enfia-se os dedinhos assim para facilitar o pat e não o esfreganço, não é? Como ele é super pequenininho. Então, o que eu faço, ponho esta loção ou o tónico. Uma coisa que eu nunca sei fazer, não sei tirar a maquilhagem dos olhos. Sim. Que eu faço, agora uso só óleos. Sim, que para mim é o ideal, sim, e é mais depois gentil ponho com a pele. assim, muito tipo 3, 4 pás, isso, mas sim. Sim, mas é uma técnica que me explicaram mal da automaquilhagem que eu fiz há muitos anos atrás, ainda nem sonhava fazer disto tudo profissão, que é encostar o algodão com o olho aberto, que é abres o olho, encostas e quando encostas é que fechas, porque assim a pestana fica em contacto também na parte da frente. Quando aplicas a máscara de pestanas é à frente, muitas vezes é onde está concentrado. Então fazes com o olho aberto, com o olho fechado e é mesmo o algodão está bastante saturado em produtos maquilhantes e deixas um bocadinho ali quase a demolhar, não é? Sim. E depois retirares. Mas eu confesso que também não sou muito paciente e daí que tenho adotado os óleos desmaquilhantes, porque eu lembro quando me maquilhava mais, esfregava, estava ali, iam 30 mil pestanas à vida e então a partir do momento em que usei os óleos isso acabou. E com essa técnica realmente ensopar assim e depois tirar, e com estes algodõezinhos pequeninos a tarefa também fica facilitada. Outro produto que eu gosto muito e que sou completamente devota e dependente são máscaras que faço quando ando com as minhas alergias, faço praticamente todos os dias. E eu, apesar de já usar a Sheet Mask há muitos anos, só assim mais recentemente é que me converti a uma aplicação diária. Porque eu era muito mais, usava muito mais as máscaras em creme, porque não usava franja e achava que isto não era muito prático, depois tapava os olhos e assim, então não tinha lá em casa, usava muito raramente e agora, pronto, faço com bastante regularidade. Pronto, e as Sheet Mask vieram para ficar, vemos todas as marcas hoje em dia têm, seja qual for a gama, há para todas as carteiras e para todos os tipos de pele, e inclusive com animais e com rendas, e que eu tenho essas coisas todas e que também uso e tem alguma piada, também há esse lado lúdico das Sheet Mask, mas como é um produto que eu uso bastante e não podia deixar de os referir, trouxe aquelas que eu uso muito e que tenho que ter sempre em stock, porque de facto ajudam muito a minha pele. Eu não faço estas todos os dias, mas quando ando com esta fase mais aguda da alérgica ou quando ando com a rosácea assim um bocadinho mais inflamada, eu tenho isto no frigorífico, tenho sempre estas e outras no frigorífico e recorro a elas e é de uma marca que é a Autopalm, que é uma marca que tem alguns produtos, aliás, não tem muitos produtos, mas os produtos que tem são todos para peles atópicas sensíveis com rosácea. Já usei uma face mist também, um creme deles, mas a Sheet Mask, efetivamente, estas duas, a ampola é esta em creme, esta é preta, a Sheet Mask é preta e esta é branca, mas traz imenso produto. Sim, eu já dei mais experimentar e gosto mesmo, eu sinto mesmo, a pele fica super apaziguada, hidratada, fica com aquele toque que eu gosto, super hidratado e repolpado, não é?
E tem essa, pronto, ela isto diz 10, 20 minutos, eu estou sempre aí 1 hora, até sentir que já absorveu tudo e que parte também evaporou, não é? Porque alguma parte do produto também evapora. E uma dica que eu dou muitas vezes é, se não se tiver tempo para usufruir da sheet mask, o que eu faço é, volto a meter, tiro, não é? A sheet mask, meto no pacotinho, meto uma molinha e volto a meter no frigorífico e no dia a seguir volto a aplicar, às vezes até acrescento um bocadinho de uma essência, ou de uma loção, ou de aloe vera em líquido, pronto, qualquer coisa para voltar a umedecer e volto a aplicar. E é uma forma de rentabilizar e aproveitar a sheet mask até ao fim. Pronto, estas aqui, eu não sei se depois vais deixar links, pronto, porque estas aqui valem muito, muito, muito a pena. Depois trouxe um produto de corpo, que é da Neostrata, que é esta Lotion Plus, que é um produto que tem alfa-hidroxiácidos, e que uso porque tenho muitas manchinhas no corpo também, isto é manchas em todo lado, é cara, é nos braços, é nas pernas, e então resolvi fazer assim alguma coisa pelas manchas e também pela textura da pele, porque este produto também trabalha ao nível da textura da pele. Esfoliante. É esfoliante, sim. Então o que eu noto é, a pele fica mais fininha, sobretudo onde eu noto melhoria cotovelos, joelhos e nos pés. E curiosamente, algo que eu nunca pensei é que é super hidratante. Porque... Tens keratose pilar também? Não tenho, mas noto que a pele fica com um toque super sim, hidratado. Sim, também são hidratantes. Coisa que eu nunca pensei, porque isto é tipo super fluido, é tipo um sérum, é mesmo Mas muito fininho. também atraem a água, portanto é normal. Sim, eu tenho ácido glicólico e ajuda também. Mas pronto, é super fluido, isto aplica-se, eu insisto sobretudo nos cotovelos. E pronto, tendo eu a pele extremamente seca, o que eu achava é que ia usar isto e depois ia ter que pôr qualquer coisa por cima, mas não. Curiosamente a pele fica super hidratada, eu não uso todos os dias, depois alterno, mas noto que as manchas melhoraram, não saíram totalmente, mas melhoraram. E em termos de textura também noto a pele muito, muito, muito macia e hidratada. Pronto, são cuidado, se usarem à noite, depois no dia a seguir proteção solar. Sim, proteção solar, tanto que se for no verão... Não é se usarem, usar à noite, exato, eu só uso à noite. E se souber que no dia a seguir vou estar ou inverno, não é? Ou se souber que no dia a seguir vou estar por casa. Se no dia a seguir tiver um trabalho, tiver que estar ao sol o dia todo, obviamente não usar isto em lado nenhum. Também uso muitas vezes só nas mãos, como tratamento de mãos, porque eu tenho a pele e noto que regula esta sensação de secura, da aspereza da pele grossa. E a pele que está morta acaba por também... Exatamente, eu penso que é por isso também, eu também faço esfoliação às mãos regularmente, mas noto que melhora muito, muito nesse aspecto também. Depois tenho aqui uma base de uma marca que se chama Oxygenetics, que é assim, e que é uma base que eu comprei porque vi alguém, já não lembro quem, a falar no Instagram, que tinha umas borbulhinhas e estava com a pele assim um pouco em obras, que é como a minha tem andado nos últimos meses, e que seria uma base que seria ótima para isso. Eu fui investigar e de facto é uma base que foi criada para peles problemáticas, com rosácea, que tenham rosácea, psorias, eczema, ou que tenham estado sujeitas a procedimentos cosméticos, por exemplo, porque ajuda, deixa a pele, ou seja, não deixa a pele com aquela película, não é, super obstruir a pele, deixa, aliás, é a que eu estou a usar hoje, é super transparente, luminosa, leve, e tem também esta capacidade de ajudar a pele a regenerar e a não irritar a pele. E entretanto eu também até fiz testes das alergias e como ela deu que estava tudo bem, eu tenho recorrido a ela e de facto sinto que respeita, não é, a pele, que ela neste momento anda muito irritada e então tento ser um pouco mais criteriosa no que tenho usado. E esta base funciona muito bem para isso. Eles também têm 2 ou 3 produtos de tratamento, um creme hidratante e têm esta versão para peles oleosas. Portanto, quem tiver acne, aquele acne severo, penso que tem, se não estou em erro, tem também ajuda a cicatrizar borbulhinhas e assim. Pronto. Falando do protetor solar, o protetor solar obrigatório, estávamos a falar aqui. Para quem tem manchas e para quem não tem, e para quem, exatamente, e para quem quer prevenir. Eu trouxe este protetor solar que vem em pó, que é da Isdin, eu já falei nisto até no meu blog, isto não sei se vai apanhar, mas só se soltar... uma ressalva, ele agora é 30, tens ainda a versão antiga. É? Olha, pronto. Não acabes. Ainda tenho a 50, porque para mim é sempre o 50 e uso, apesar de eu não ser fã de uma pele matificada, o certo é que no verão, quando há aqueles dias mais de calor, a pele fica assim mais oleosa, mais brilhante,
aí também quando já é brilho de oleosidade também confesso que não gosto. Claro. E isto é super para trazer na carteira, não toco com as mãos a aplicar, né? Tenho o aplicador e matifica qualquer coisa e protege. Pronto, nada que substitua um chapéu de sol, e o fugir do sol naquelas horas de maior calor, mas também é um ótimo produto para ajudar. E por último, trago assim aqui um creme que me rendi, que é um bálsamo da Sisley, e rendi-me porque comecei a usar uma amostra e pronto, e gostei tanto e tive que sucumbir assim a um creme um bocadinho mais luxuoso. O que eu gostei, eu gosto muito de texturas luxuosas, no sentido de texturas ricas, que dê inclusive para fazer massagem à pele, sobretudo à noite. Ou seja, que não absorve logo e dá para Sim, eu logo não consigo lidar com cremes que deixam a pele mate ou tipo a pele sequinha, isso para mim não existe. Eu sinto logo um desconforto, apesar de já me disseram de uma marca que isso é uma coisa que depois também se aprende a lidar, mas eu não consigo lidar com isso. Não tens que aprender. Não consigo lidar com peles, com aquela sensação de desconforto, gosto de efetivamente, gosto e a minha pele gosta também, porque eu sinto se não usar. Sinto desconforto na pele, sinto que ela começa a ficar mais vincada. Sim. E portanto pessoalmente também funciona bem comigo, sobretudo à noite. E então à noite gosto sempre de ter um creme, às vezes até durmo com máscara, ter um creme mais rico, mais untuoso. E quando usei este creme, efetivamente eu até apliquei de manhã, porque foi a caminho do trabalho e apliquei uma amostra para experimentar e a pele ficou assim luminosa o dia todo, mesmo assim num ambiente ar-condicionado. É lá, temos aqui coisa da boa. E então acabei por render. Eu já tinha usado a máscara desta linha, também há um óleo que nunca usei, mas a máscara também gosto. Não digo que é a melhor coisa do mundo, eu acho que mas o que experimentei foi a máscara. Sim, que é assim um gel. Também tenho entretanto recomprei, tem lá. E este aqui, pronto, rendi-me assim mais recentemente e de facto tem aquela 50, textura. 30 ml? 50. Parece mais pequenino. Sim, o frasco não é assim muito grande, eu tiro com a espátula. Pronto, tem essa desvantagem, cremes em boiões, em potes, não é? Enfiar lá os dedos não é uma boa coisa, mas eu às vezes até uso cotonete ou isto traz uma espátula. Não é? Como diz a Júlia Petit, creme de rica traz sempre espátula. E traz uma espátula, mas o ideal é abrir e gastar isto assim rápido, não é? Porque a partir do momento em que se abre, eu acho que isto podia vir num outro tipo de embalagem. É um ano, mas não acredito muito nisso. Pronto, eu acho que o ideal de embalagens deste género mas mete um bocado de confusão. E é que mesmo que tu não queiras, acontece sempre que tipo cai um cabelo. Sim. E às vezes vê-se a própria textura começa a ficar com uns pelinhos, pronto, nota-se que não é fixe. Não é, mas efetivamente é um creme ótimo em termos de dar hidratação, de dar aquele kick que à noite eu gosto de pôr, ou com este creme ou com outro, que às vezes até o que faço é misturar com umas gotinhas de óleo, ou usar uma máscara daquelas noturnas também, né, que a gente chama o night pack, né, que põe-se aqui tudo empilhado e por cima uma máscara noturna, ou então recorrer a uma coisa também que é super acessível, que é a amiga vaselina, ou aquele da Eucerin, o Aquaphor, sim, que é também... Mas vaselina? Eu uso o Aquaphor, mas aquilo é ao mineral, não é? Tem mais alturas, não é aquela coisa... Não, eu não uso vaselina, eu não tenho quem compra Sisley não compra vaselina. Eu não tenho preconceito nenhum com o uso de óleo mineral, eu uso alguns produtos e não tenho problema nenhum. Acho que há óleos de origem, há coisas melhores, claro. E há alguns patamares de preços de produtos, acho que em vez de não se pode encontrar óleo mineral na formulação, mas eu não sou nada contra, mas uso como, por acaso vaselina pura não uso, mas o Aquaphor, aquele outro... São muito gordos. Sim, e uso sobretudo para funcionar como produto oclusivo, nesta zona, lábios, nas cutículas, portanto ponho o creme e ponho aquilo por cima, não como tratamento, porque não trata nada, não é? Mas é oclusivo e se o teu problema naquele momento é desidratação, é secura, aquilo é o tratamento. Sim, e é isso que eu recorro muitas vezes, portanto pôr qualquer coisa por cima que sele tudo o que apliquei por baixo, ou este que faz muito bem a dispensa a aplicação de óleo, porque ele por si já é bastante, apesar de que ele tem o óleo da mesma linha que se pode misturar e aplicar. Pronto, e acho que é tudo, espero que tenham gostado do vídeo. Vou deixar todas as informações de produtos na descrição, se faltar alguma coisa também completa, e podem deixar comentários. E até uma próxima. Tchau! Tchau, obrigada!